A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe aí seus comentários. Você que já é inscrito, deixe aí seu comentário, compartilhe com alguém e nós vamos falar sobre a cura do cego Bartimeu. Esse recurso é R$ 5, você pode adquirir ele aqui no link que está na descrição do vídeo. Nossos recursos são de impressão simples, de um valor acessível. Então, R$ 5 vem o PDF visual mais o esboço. E aí tem sempre um aviso, né? Que você na gráfica pode perguntar na gráfica até que tamanho eles podem imprimir sem perder a qualidade de imagem. Também tem a opção na impressora para você que, assim como eu, não tem gráfica na cidade. Então, para ir até uma gráfica já é um deslocamento. Então, nós imprimimos na impressora e aí tem a opção de você dividir em várias folhas. Então, você pode dividir em 4 folhas, em 6 folhas, dependendo do tamanho que você quer, e depois unir as partes, né? E fazer ali a imagem. Algumas tias, eu venho falando agora nos últimos vídeos, algumas artesãs têm feito até mesmo a impressão no feltro e no tecido, no adesivo. Aí depende da gráfica, você vai entrar em contato com a gráfica e ver se eles conseguem fazer, se eles, né, até que tamanho eles conseguem fazer sem perder a qualidade de imagem. E aí também é uma opção um pouco mais em conta, de um recurso mais em conta, né, que você pode aí ir adaptando à sua necessidade. Então, a nossa intenção também é você que também vai fazer uma aula, fazer uma ministração, né? Fica ali um preço bem acessível. Então, você vai falar sobre a cura do cego Bartimeu em uma aula. Você tem, assim, essa opção, né? Desse recurso por R$ 5, onde você pode imprimir de um tamanho maior ou até mesmo no tamanho da folha A4 e ilustrar para suas crianças de uma forma dinâmica, de uma forma didática. Então, esse PDF vem o PDF visual, mais o PDF esboço. Então, a cura do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, cego né, que ficava ali à beira do caminho para poder pedir ali donativos, esmola, né, na verdade. E ali ele ficava ali porque ele não conseguia trabalhar, né, devido à sua deficiência visual. E ele fica ali, só que ele, né, como fica no caminho, acaba ali ouvindo também as notícias, né, os acontecimentos. E ele começa a ouvir falar sobre Jesus de Nazaré, o que Jesus vinha fazendo, né? Jesus vinha expulsando demônios, curando as pessoas, livrando as pessoas de inúmeros males. E ele fica ali naquele caminho. E um dia ele ouve que Jesus vai passar por aquele caminho. E ele começa a clamar, a pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que acontece? As pessoas mandam ele se calar, parar de ficar gritando. Mas só ele sabia, né? Só ele sabia a tristeza em seu coração por não enxergar mais. Só ele sabia a tristeza de ter que depender de outro para sobreviver. E ele pede: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandam ele se calar, mas ele não se cala. E Jesus vai até ele, Jesus ouve o seu clamor. Essa história nos ensina que nós devemos clamar ao Senhor. E mesmo que algumas pessoas nos mandem, né, se calar, mesmo que algumas pessoas falem, para que você ainda fica pedindo por isso? Mesmo que algumas pessoas ainda ficam assim, falando, para com isso, né? Que coisa feia até mesmo você ficar nessa situação, clamando esse Jesus, vamos dizer assim. Mas nós aprendemos com ele que nós não devemos nos calar. As pessoas que falaram para ele ficar em silêncio, elas não poderiam ajudá-lo, mas Jesus sim. E Jesus em nenhum momento manda ele se calar. Então, Jesus cura ele e ele volta
a enxergar. Então, aquele homem que estava triste, estava à margem da sociedade, agora ele volta a enxergar, ele volta a ter uma qualidade de vida. E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos devolve a vida, devolve a qualidade de vida, a felicidade, a alegria, não a alegria que o mundo dá, mas a alegria que o Senhor nos dá. E aí ele agradece, ele é grato a Jesus, porque o mais importante, até mesmo do que o milagre que o Senhor faz conosco na nossa vida, é a nossa gratidão ao nosso Deus e, né, falar sobre Jesus. Então você que está aqui, você fala com as crianças sobre Jesus, não é? E essa é uma forma de ser gratos a Deus pelo que Ele fez na minha e na sua vida. Então, nós aprendemos isso com a história do cego Bartimeu. E aí, esse PDF vem o PDF visual e o esboço. Esse vídeo é só para a gente ter uma ideia das imagens e também você vai ler o esboço, você vai fazer as suas anotações, você vai ler as passagens bíblicas e aí você vai fazer o seu esboço se você vai falar em uma aula, se é em ministração, qual a faixa etária, e aí você vai ver o que você vai falar para as crianças, como você vai passar essa história para as crianças. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu ministério.